Muito boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Segunda Química. Eu sou o professor Bechara e hoje nós vamos trabalhar o assunto de ligações químicas. Então fica ligado. Me ajuda aí, sem medo. Você pode me falar o que são ligações químicas, por favor? São interações atômicas envolvendo o entrosamento de elétrons declarados de valência em busca de maior estabilidade. Então, ligações são interações entre moléculas ou entre átomos? Por isso que o nome é interações interatômicas. Tudo bem? E outra coisa, para fazer uma ligação química, a gente não usa prótons, nem nêutrons. A gente usa os elétrons, e sempre os elétrons da última camada. Fechou? Faz sentido isso? O elétron tem, o átomo tem várias camadas. Tem elétrons mais internos, tem elétrons intermediários e tem os elétrons da última camada. Então faz bastante sentido que os elétrons da última camada, que são mais externos, eles sejam mais suscetíveis à realização das ligações. Então faz todo sentido, né? Agora, o que vai estabelecer as bases das ligações? É o que nós chamamos de teoria eletrônica de valência ou regra do... A palavra octeto te lembra 7 ou te lembra 9? 8, muito bem. Octeto te lembra 8. Alguém poderia ler a regra do octeto, por favor? Os átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar a camada de valência com 8 elétrons, tornando-se semelhante aos gases nobres. Isso pode ser conseguido de diversas maneiras, dando origem a diversos tipos de ligações químicas. Essa é que é a sacada, é que os gases nobres, eles são átomos de muita estabilidade. Se outros átomos, segundo a regra do octeto, formam ligações para ficarem semelhantes aos gases nobres, quer dizer que quando um átomo estabelece ligação, ele também adquire estabilidade. Bacana? Toda vez que os átomos estabelecem ligações, eles adquirem estabilidade. Estabilidade e energia são parâmetros inversamente proporcionais. Quer dizer que se um sistema ele está estável é porque tem pouca energia. De novo, quando um sistema está instável é porque ele tem muita energia. Isso quer dizer que quando os átomos estabelecem ligações, eles liberam energia, porque eles adquirem estabilidade. A formação de uma ligação libera energia. A formação de uma ligação libera energia. A formação de uma ligação libera... Beleza, papai, show de bola, me ajuda aí, sem medinhos. O que será que significa a expressão valência? É o poder de combinação dos elementos. O conceito de valência foi criado por Berzelius em 1820. Toda vez que falar em valência, capacidade de efetuar? Valência, capacidade de efetuar? Beleza. O oxigênio, por que ele é chamado de bivalente? Porque ele pode fazer duas ligações. Ele tem até mais do que 2 elétrons, mas ele pode estabelecer duas ligações. Então ele tem 2 elétrons a menos. Isso do que o octeto. Ele tem 2 espaços. É porque o oxigênio, lá quando a gente olha na tabela periódica, o oxigênio está localizado na família 16 ou família 6A. Quem está na família 16 ou família 6A tem 6 elétrons na última camada. Quantos elétrons faltam para a regra do octeto? Então o oxigênio faz 2. Por isso que ele é chamado de bi. O nitrogênio é da família 5A ou família número 15. O nitrogênio tem quantos elétrons na última camada? Quantos faltam para a regra do octeto? Por isso que o nitrogênio é classificado como trivalente. Pode estabelecer 3 ligações. Você pode me dizer, por favor, o que significa isto aqui na placa de trânsito? Proibido estacionar ou permitido estacionar? Não precisa escrever permitido estacionar, basta colocar esta simbologia, não é? Isso é uma simbologia. Quando você encontrar um tracinho desse, esse tracinho significa uma... Também é uma simbologia. Ligação não é tracinho, ligação não é tracinho, ligação não é tracinho, ligação não é tracinho. É apenas uma representação. Bacana? Quando aparecer tracinho, indica uma
Se aparecer um tracinho fininho, quer dizer que a ligação está no plano. Um tracinho grossinho, a ligação está à frente do plano. E um tracinho tracejado, a ligação está para trás do plano. Fechou? Tudo bem? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Não senti firmeza quando eu perguntei tudo bem. Me olha sem medinhos. Sem medinhos. Faz de conta que essa esfera azul representa o átomo de nitrogênio. E cada bolinha branquinha dessa representa um átomo de hidrogênio. Então aqui tem um NH3. Olha para cá, vou me aproximar da câmera, Aqui tem um NH3. Se eu colocar a minha mão simbolizando um plano, você concorda que tem uma ligação no plano? E tem uma ligação à frente do plano e tem uma ligação atrás. A ligação no plano ela é fininha, ela é representada com um traço fino. A ligação para frente do plano ela é em forma de cunha, Cunha vem de cunhar, traçar, tudo bem? É em forma de cunha. E a que está para trás do plano ela é tracejada. É para dar ideia de 3D, para dar ideia de profundidade. Beleza? Fechou? Tranquilo? Você pode segurar aqui para mim essa molequinha? É amônia. Mas ela pode dar origem a moléculas, a estruturas de nitrato, dependendo das reações envolvidas. Mas ela, NH3, é chamada de amônia, tá? Me ajuda agora. Se valência é a capacidade de efetuar a ligação, o que será que significa eletrovalência? É a valência do elemento na forma iônica. Porque isso te lembra elétrons, tá? Eletrovalência te lembra elétrons. Então, a valência é a capacidade de efetuar. Mas quando eu falar eletrovalência, eu estou falando de ligação de íons. Eletrovalência é ligação de íons, porque é forma iônica. Dá para sobreviver com isso aqui? Moleza? Então vamos lá. Sem medinhos, me fala. Qual é a fórmula do sal sulfeto de sódio? Qual é a fórmula do sal sulfeto de sódio? Qual é a fórmula? Na2S. Quando a gente vai separar estes íons, você vai encontrar o íon sódio. Alguém lembra qual é a carga elétrica do sódio? Tá, mas tem 2 íons sódio, não tem? Sim ou não? Quando eu escrevo mais, é a mesma coisa que colocar apenas mais. Pode ser mais ou pode ser mais. Por que eu coloquei 2 vezes o sódio? Porque na fórmula tem 2. Agora, se eu pensar no sulfeto, a carga elétrica do sulfeto é... Qual é a carga elétrica do sulfeto? 2-. O enxofre tem carga 2-. Então, já que eu tenho um cátion mais 1, outro cátion mais 1 e um ânion menos 2, a carga total deu 0? Sim ou não? Mais 1 com mais 1 mais 2 com menos 2, 0. A carga total deu 0. Então, você vai dizer que isso aqui é um cátion, monovalente, porque só tem uma carga elétrica positiva. E aqui você vai dizer que o sulfeto é um ânion bivalente. Então, antes de falar se é monovalente ou bivalente, a gente tem que colocar a classificação. Ânion ou cátion. Tem que falar se é ânion ou se é cátion. Faz sentido isso? Faz, né? Se aparecer esse bonitão aí, fala aí pra mim. Sem medinhos. É um ânion trivalente. Cátion bivalente. Fechou esse papo? Aí só faz dizer se é cátion ou ânion, se é mono, bi, tri. Moleza isso, né? Muito legal? Quando a gente olha para a tabela periódica, tem quantos tipos de elementos químicos? 5.
No total, são 118 elementos. Se você olhar para a tabela, tem 118 quadradinhos. E aí é ado, cada um no seu quadrado. Tudo bem? Mas tipos de elementos tem apenas metais, 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 gases, nobres e hidrogênio é metal? Semimetal. Ametal. Gás nobre. Não, hidrogênio não é nada. Hidrogênio é diferente de todo mundo. Quantos tipos de elementos tem? Se você combinar elementos do tipo metais com metais, ou metais com ametais, ou ainda ametais com ametais, nós vamos ter ligações de vários tipos, tá? Vamos ter ligações de várias classificações. Vamos ver quais são as principais classificações das ligações? Bora lá? Me ajuda aí, rapidão. Quais são os tipos de ligações? Existe ligação metálica ou liga metálica. Existe a ligação covalente ou ligação molecular. Existe a ligação iônica ou eletrovalente. Eletrovalência está sempre relacionada a íons. Eletrovalência está sempre relacionada a íons. Me ajuda agora sem medinhos e me fala sem medinhos. Qual é o primeiro tipo de ligação? Ela ocorre entre um metal e outro também metal, mas pode ter a participação do elemento carbono. Um detalhe, os metais eles são elementos eletropositivos. Os metais são elementos eletropositivos. A ligação covalente, ela ocorre entre um ametal e outro também ametal, podendo ter, não demora, podendo ter também a participação do hidrogênio. Espera lá. Os metais são eletropositivos? São. Então, os ametais, eles são negativos. Porque se tem o metal e tem o ametal, as propriedades dos ametais, elas têm que ser opostas às propriedades dos metais. Faz sentido isso? Tá. Então, se eu ligar dois átomos eletropositivos, eu vou formar a ligação metálica. Se eu ligar dois átomos eletronegativos, eu vou formar a ligação Cara, e se eu resolver misturar? Ligar um átomo eletropositivo com um átomo eletronegativo. O que é que vai rolar? Ligação iônica. Então, a ligação iônica ela é formada entre um e um ametal. Uma curiosidade. Quando a gente trabalha com cargas elétricas, essas cargas elétricas elas podem ser mais estáticas ou elas podem ser muito dinâmicas. Quando as cargas são estáticas, a gente chama de natureza eletroestática. Quando as cargas se movimentam, a gente chama de natureza eletromagnética. Faz sentido isso? Tá. Nos elétrons das ligações metálicas, nós temos muito movimento. Então, a ligação metálica é de natureza eletromagnética e é caracterizada pela dispersão de elétrons. Mas por que os metais dispersam seus elétrons? Porque os metais são átomos eletropositivos dispersam elétrons. E se fossem átomos eletronegativos, o que é que eles fariam? Iriam atrair os seus elétrons. Isso quer dizer que a ligação que também é de natureza ela tem como característica atrair os elétrons, porque são átomos eletronegativos. Mas só que um átomo não quer perder elétron para o outro átomo quando forma ligação covalente. Então, o jeito é usar em sociedade. Quando você tem uma foto que você quer mandar para os seus amigos, você diz que você vai compartilhar. Então, as ligações covalentes são feitas por meio de compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de... Bora lá. Ligações metálicas. Ligações covalentes, compartilhamento. E qual seria a característica da ligação iônica? Eletrostática, porque os elétrons ficam mais aprisionados, tá? E aí a gente tem agora nem compartilhamento, nem dispersão. A gente tem uma transferência de elétrons. Alguém poderia me explicar o que é que acontece quando eu ligo dois átomos eletropositivos? Dispersão de elétrons. Aí nós temos uma ligação do tipo metálica.
O que acontece quando a gente liga dois átomos eletronegativos? Compartilhamento de elétrons, ligação covalente. E se eu colocar um átomo que quer perder elétrons, que é eletropositivo, com outro átomo que quer ganhar elétrons, que é eletronegativo? A gente faz uma trans do eletropositivo para o eletro. Então, assim, fica estático por conta do zero? É porque é o seguinte, quando você perde elétrons, você se transforma em cátion. Quando uma espécie química ganha elétrons, ela é transformada em ânions. Então você tem partículas de carga positiva atraindo partículas de carga. Essa atração é muito intensa e as partículas ficam muito bem ajustadas e localizadas. Não, mas eu tinha falado isso por conta da carga, tipo assim, sulfeto de sódio, Isso. que é zero, porque ele está estático. Não, a carga é zero porque sempre a carga é zero. Princípio da neutralidade de cargas. Por exemplo, quando você vestiu a sua roupa hoje, você não tomou choque. Porque o total de cargas positivas da roupa é igual ao total de cargas negativas. Portanto, nós não temos uma DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. Quando a gente tem diferença de potencial é porque nós temos diferença de cargas e tem fluxo de carga, gera corrente elétrica. Quando eu pensar em neutralidade, é porque o total de cargas positivas é igual ao total de cargas. Mas se eu tiver partículas de cargas opostas que se atraem e se mantêm fortemente unidas, nós passamos a ter natureza eletroestática. Faz sentido isso? Dá para sobreviver? Dá para encarar? Agora! Valendo! Gabriel, é assim. É assim. A gente fala um pouquinho e já vai exercitar. É assim, valendo! Quem vai ler, por favor? A substância que apresenta somente ligação iônica é Agora eu quero ver. B. Não sei o que é isso, mas Na2CO, É carbonato de sódio. sódio, ácido sulfúrico. Pode ser sulfeto de hidrogênio, porque ele está gasoso, tá? Sulfeto de hidrogênio. Ali na tabela periódica eu preciso. Hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, tá? É o brometo de cálcio. Brometo de cálcio. Não pode ser sozinho, porque não tem que mandar, tem que receber. Eu li na letra. Tem uma palavra somente lá no texto, não tem? Sim. Somente quer dizer somente. Então não pode ter outro tipo de ligação. Só pode ter ligação iônica. Tudo bem? Às vezes a gente acha na mesma estrutura ligação covalente e ligação iônica. Ele não quer isso. Ele quer apenas ligação iônica. Melhor alternativa? A. Mas a letra C é hidrogênio com enxofre. Enxofre é a metal, então vai ser ligação covalente. Você tem que procurar metal com a metal, galera. Você tem que achar um metal com a metal. Isso aí, não, é califorme. É califorme, né? CA não é CA é califorme. Isso aqui é cálcio, Ca é cálcio. É brometo de cálcio. Eu vou te dar uma dica aqui, tá? É ou não é? É! Soquinho remoto, muito bem. Atenção, hein? Olha pra cá. Galera, tem cálcio. Na letra E tem cálcio. Cálcio é metal. Na letra E tem bromo. Bromo é ametal. Quando tem metal com ametal, só pode ser ligação iônica. Posso correr para o abraço? Dá para sobreviver? Tá na mão. Atenção, por favor. Atenção. Quais são as formas de ligações entre átomos? Nós chamamos de ligações interatômicas, chamamos de ligações químicas, tá bom? A interação entre átomos são ligações químicas.
As ligações químicas, elas podem ocorrer entre os átomos propriamente ditos ou entre átomos que têm carga elétrica. Como é o nome dos átomos que têm excesso de carga elétrica? Íons. Então, quando você tiver ligação entre íons, você vai dizer que é uma ligação iônica de natureza eletrostática. Quando você tiver ligação entre átomos, pode ser ligação covalente ou ligação metálica, mas ela é de natureza eletromagnética. Detalhe, as ligações de natureza eletrostática, elas tendem a apresentar maiores valores de energia. Quanto é a energia da ligação, a intensidade da ligação, quando ela é de natureza eletromagnética? Varia de quanto a quanto? Quilojoules por mol. Joules é uma unidade de energia. E quando a gente fala de ligação iônica, varia de quanto a quanto? E agora eu estou falando de ligação Dá para sobreviver? Dá? Dá para encarar? Dá para encarar agora? Valendo. Quem vai ler, por favor? Ligação química de natureza eletromagnética que os elétrons das camadas mais externas transitam entre os cátions da rede cristalina. Por essa característica, tal ligação é comparada a um mar de elétrons. Esse tipo de interação é denominada de ligação iônica, metálica, intermolecular de hidrogênio. Agora eu quero ver. Ó, a gente não está falando de ligação intermolecular e nem está falando de ligação de hidrogênio, concorda? Então elimina a letra C e letra D. Então, ou é ligação iônica ou é ligação metálica. Mas ele deu uma dica importante. Qual é a natureza? Então não pode ser iônica, porque iônica é de natureza eletroestática. A única alternativa possível. Já pensou se ver uma dessa na prova da Olimpíada? Eu choro de felicidade. Rapaz, o Pará inteiro vai errar, só vocês vão acertar. Pode falar. A interação de hidrogênio. Ela é uma ligação diferente, que a gente ainda nem vai estudar hoje, ela vai ficar para outra aula, mas ela normalmente ocorre entre moléculas. E hoje o que a gente está estudando são ligações entre átomos. Tá? Só para qual é a interação intermolecular, ligação intermolecular? Tá. A próxima aula da Química 1, ela é sobre ligações intermoleculares, tá? Mas tem vários tipos. Tem ligação de hidrogênio, tem dipolo instantâneo, dipolo induzido, tem dipolo permanente, dipolo permanente, tem também dipolo induzido, dipolo permanente, tem íon dipolo, tem essas opções. Mas isso não é foco da aula de hoje, vai ser, eu acho que é a aula 21, se eu não me engano, por aí. Mas vai ter uma aula sobre isso, beleza? Posso avançar, galera? O que a gente vai falar agora? A ligação metálica ocorre entre metais. Alguém lê, por favor? É constituída pelos elétrons livres que ficam entre os cátions dos metais, modelo da nuvem eletrônica ou do mar de elétrons. Os metais são constituídos por substratos mergulhados em mar de elétrons. A ligação metálica explica a condutividade elétrica, a maleabilidade, a ductilidade e outras propriedades dos metais. Os metais são bons condutores de calor e de eletricidade. Eles podem ser transformados em lâminas, em fios, não esqueçam disso. Aqui eu estou fazendo o exemplo do lítio, mas poderia ser qualquer outro metal que a estrutura é muito semelhante. A gente tem aqui essas esferas azuis representando os átomos de lítio. Só que como o lítio é metal, os metais o que é que fazem com seus elétrons? Dispersam. Então, olha, essas bolinhas vermelhinhas intersticiais, passando aqui pelo meio da estrutura, é como se fossem os elétrons que estão em liberdade, entre aspas. Porque os elétrons eles não podem sair da estrutura do metal, tudo bem, mas dentro do metal eles se movimentam com um alto grau de liberdade. Quando a gente pensa em condução de corrente elétrica, quando a gente pensa em instalação elétrica na vida real, você faz a instalação da sala de aula com fios de cobre, de lã ou de cabelo? De cobre, porque o cobre é e o metal dispersa os seus
Então é como se fosse uma nuvem de elétrons ou um mar de elétrons. Os átomos dos metais ficam fixos e os seus elétrons ficam em movimento. Mas já que o metal libera o seu elétron, ele se transforma em cátion. Quando o metal libera o elétron, ele se transforma em cátion. É por isso que aqui no texto está escrito assim, olha, os metais são constituídos por seus cátions mergulhados em um mar de elétrons. Fechou? Então dá uma olhada para cá. Agora é prata, agora é prata. Vamos lá. O que são essas esferas maiores? Íons de prata com carga positiva, né? Porque são cátions. Esses íons de prata ficam se movimentando ou ficam fixos? E o que são essas bolinhas aqui que tem um rastro, tipo um cometa? São os elétrons. Esses elétrons estão aprisionados ou em liberdade? Por que a palavra soltos está entre aspas? Porque eles estão na liga, não fora. Vamos supor que isso aqui, ó, isso aqui é metal. Você pode até não saber qual é o metal, mas sabe que é metal? Aqui tem elétrons em movimento. Mas os elétrons podem sair daqui, caminhar pelo vidro, pular, aí vai pra... Pode isso? Não. Os elétrons eles estão livres, mas dentro da estrutura do metal. Posso chamar isso de nuvem de elétrons ou mar de elétrons. É que eu, quando eu digo tecnicamente, sou limitado, não posso sair. Mais ou menos isso. Pode andar da sala para a cozinha, para o banheiro, mas não pode sair. Tudo bem. Verdade. Posso encarar agora? Dá para encarar? Valendo. Colégio Naval. Segundo uma publicação da revista científica American Science de setembro de 2006, modernos sensores de toque contêm películas extremamente finas, nas quais se alternam películas de ouro e de sulfeto de cádmio, separadas por filmes isolantes. Ao serem submetidos a uma diferença de potencial, essas películas tornam-se sensíveis à pressão, já que essa força faz com que os elétrons deixem o ouro. Isso se deve ao fato de que os átomos de ouro estabelecem entre si ligações metálicas, as quais estão presentes em estruturas onde há elétrons transferidos do metal para o metal, compartilhamento de eletrônico entre os átomos, elétrons livres da última camada, 8 elétrons na camada de valência, ou emparelhamento de elétrons de transição. Elétrons livres. Essa tá moleza, né? Ele falou que era que tipo de ligação, galera? Metálicos. Entre metais. Os metais dispersam os seus elétrons. Qual a melhor alternativa? Os celulares funcionam com telas desse tipo? Quando você coloca o dedinho aqui, você aperta uma letra, um número, uma função, abre o aplicativo. Isso é sensível ao toque, porque este toque gera uma DD. Isso gera um sinal elétrico que vai para o comando de alguma função do celular para você digitar as letras, abrir os aplicativos, enviar áudios, etc. Bacana? Cara, química tá em tudo, não tá não? Química é muito legal. Sabia que é a matéria que eu mais gosto? Eu acho que rola uma química incrível. Agora eu quero ver. Agora a gente vai falar dos elétrons que são compartilhados. Estou me referindo à ligação covalente. Alguém poderia me explicar o que são ligações covalentes, também chamadas de ligações moleculares? São ligações formadas pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons por dois átomos, sendo que cada átomo participante da ligação compartilha metade dos elétrons envolvidos na ligação. Exemplo, molécula do gás hidrogênio. Show de bola. Quando a gente pensa no átomo de hidrogênio, no átomo, eu falei átomo, tem apenas um próton e um elétron. De novo, tem apenas um próton e um elétron. O hidrogênio não vai conseguir atingir a regra do octeto. O hidrogênio só está no primeiro período da tabela, só tem a primeira camada, só tem a camada K. Na camada K cabem no máximo quantos dois elétrons? 2. Então, para o hidrogênio, não faz sentido falar em regra do octeto. Você vai falar em regra do dueto. Regra do dueto. Quer dizer que o hidrogênio vai se estabilizar com quantos elétrons? 2. Bacana?
Mas peraí, o primeiro hidrogênio poderia pegar o seu elétron e mandar para o segundo? O segundo poderia mandar o seu elétron para o primeiro? Sim. Mas se eu der o meu, eu só tenho um elétron. Se eu der o meu elétron, eu vou ficar... Se eu ganhar o outro, o cara vai ficar sem. Então eu não posso transferir o elétron de hidrogênio para o outro. Qual é o jeito? Usar em sociedade. Vamos Ó, galera, eu tenho um átomo aqui, olha, que está isolado do outro átomo, tá? Eu tenho aqui dois átomos isolados. Nesse caso, cada átomo tem apenas um elétron. Quando eu coloco os dois átomos próximos, eles interagem e os dois elétrons agora, atenção amores, atenção por favor, os dois elétrons agora servem para o hidrogênio da esquerda e para o hidrogênio da direita. Bacana? Lê aqui para mim. Um par. Esse par de elétrons serve apenas para o primeiro hidrogênio, apenas para o segundo hidrogênio ou para ambos? Nesse caso, a gente tem uma ligação do tipo porque os elétrons foram compar. Bacana? Tá de boa? Bora ver como é que ocorre a formação dessa ligação valendo. Ó, tinha o hidrogênio sozinho e tinha o outro hidrogênio também sozinho. Quando eles se aproximam, cada um com seu elétron. Elétron aí está representado por uma setinha. O elétron está representado por uma setinha. Então tem uma setinha apontando para cima e a outra apontando. Quando os dois átomos se aproximam, eles interagem os seus elétrons, ficam compartilhando elétrons e estabiliza os dois átomos. Beleza? Tá de boa? Tranquilo? Dá para encarar? Já. Comigo é assim. Tem que fazer logo e mostrar a parada. Valendo? Os compostos moleculares, os átomos se unem por ligações covalentes que são formadas por... Tá difícil demais, professor. Letra. Não escutei. Deixa eu te falar uma coisa. Como agora nós acabamos de ver a ligação e a gente vai fazer um exercício desse, fica fácil. Mas daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, será que vai ser tão fácil assim? Você vai ter que lembrar disso, tá? Espero que você não esqueça mais. Os elétrons compartilhados caracterizam uma ligação que é de natureza eletromagnética. Posso avançar? Pode. Você pode me falar agora, rapidinho, uma visão geral da teoria de Lois, que é aquela teoria da regra do octeto, tá? Uma visão geral. Primeiro item. Gases nobres apresentam considerável inércia química, não têm tendência a efetuar ligações. Tudo bem? Por isso que eles são chamados de nobres, porque eles são diferentes. Enquanto todos os outros átomos precisam estabelecer, muitas vezes os gases nobres existem isolados. Apesar de que tem gás nobre que faz ligação. Mas muitos gases nobres, eles existem isolados, sem realizar ligações. Próximo item. Todos os gases nobres têm 8 elétrons de valência, exceto o He, com apenas 2 elétrons. Como é o nome desse elemento He? Bora retomar a tabela periódica rapidola? Você pode me dizer qual é o número da família dos gases nobres? Família 18. Quem está na família 17 tem 7 elétrons na última camada. Quem está na família 16 tem 6 elétrons na última camada. Quem está na família 15 tem 5 elétrons na última camada. Então, quem está na família 18 tem 8 elétrons na última camada. Então, os gases nobres já têm octeto completo. Mas eu queria saber por que o hélio tem apenas 2 elétrons na última camada. O hélio está localizado no primeiro pp. Só tem a camada K. Na camada K só cabem 2 elétrons. Então, você entende por que hidrogênio e hélio a gente pensa em regra do dueto e para outros a gente pensa em regra do octeto. Também faz sentido isso para vocês? Faz, né? Dá para sobreviver? Muito bem. Então me conta aí. Último item. Os átomos tendem a adquirir
Quer dizer que um átomo, quando faz uma ligação covalente, fica parecido com um gás nobre. Beleza? Tá na mão? Teoria de Gilbert-Lewis. Bora ver? Dá para encarar? Agora? Em 1916, Gilbert Newton Lewis publicou o primeiro artigo propondo que átomos podem se ligar a compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons é chamado hoje de ligação covalente. De modo geral, podemos classificar as ligações entre átomos em 3 tipos genéricos: ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente. Assinale a alternativa correta que apresenta substâncias que contêm apenas ligações covalentes. Nem precisa ler as alternativas, tá? Pra gente não perder muito tempo. Bora atacar direto. Só fica atento para um detalhe. Aqui apareceu a palavra. Então não pode ter outro tipo de ligação. Tem que ser có. Letra E. Agora a chapa esquentou, hein? Vocês foram rindo agora que estava fácil? Hidrogênio, eu vou de D. Letra D de dedicação? Vou de D. Diamante, Cl2, NH3 e CO2? Sim. Galera, qual a melhor alternativa? Letra? Letra? Letra D! Soquinho remoto. Muito bem. Eu queria saber uma coisa de vocês agora, rapidinho. Se você estiver muito distante de uma pessoa, muito distante, não tem nem comunicação com ela, você nem conhece, você nunca ouviu falar nessa pessoa, tem algum tipo de relação com ela? Se a relação fosse energia, qual seria o valor da sua energia com essa pessoa que você nunca nem viu? Zero. Então, da mesma forma que pessoas muito distantes têm interação, zero. Átomos muito distantes tendem a ter energia igual a zero. Essa linha tracejada é o ponto zero. Bacana? Só que aqui a gente tem a medida da energia potencial, que depende da distância. Quando a distância é muito grande, a energia potencial entre os átomos tende a zero. Mas se a distância vem diminuindo, o que acontece? Os átomos começam a interagir e a energia vai diminuindo, tá? A energia vai diminuindo. Porque quando os átomos interagem, eles formam... E quando forma-se ligação, libera energia e adquire estabilidade. A formação de ligação é um processo exotérmico. A formação de ligação é um processo exotérmico. Pois não, Eduardo? Não, tá só pensando. Ah, tá. Vamos lá. Quando os átomos formam eles adquirem e liberam uma quantidade de energia. Faz sentido também isso? Bacana? De boaça? Tá. Só que tem um detalhe. Quando a gente está na distância perfeita e com a energia mínima, estabelece-se uma... Mas se a gente diminuir mais um pouquinho essa distância, se a gente diminuir mais um pouquinho, se os átomos começarem a ficar muito próximos, começa a ocorrer uma repulsão e o sistema fica instável e a energia aumenta. Olha aqui essa animação. Tá vendo aqui essa setinha trafegando para mostrar o nível de energia? Corresponde ao posicionamento dos átomos, tá? Átomos distantes, energia zero, eles vão se aproximando, chega no ponto perfeito de formar a ligação. Só que se eles continuarem se aproximando, começa a ocorrer repulsão entre os átomos. Aí a energia aumenta e a ligação se quebra. Beleza? Esse ponto que tem distância perfeita e energia mínima é o momento em que se estabelece a... Pensa comigo agora. Um átomo tem um núcleo positivo. O outro átomo também tem um núcleo positivo. Se a gente aproximar muito núcleo, rola repulsão. Os elétrons são negativos. Se a gente aproximar muito elétrons de elétrons, também rola repulsão. É por isso que quando a distância diminui demais, aumenta as forças de repulsão e desestabiliza o sistema. Mas no caso, quando eles já estão
É, porque o sistema se instabiliza. Ó. Os átomos estão muito distantes, tá? A energia entre eles é zero. Quando os átomos vão se aproximando, a energia diminui. Mas só que se a gente aproximar muito, a energia aumenta, porque os átomos vão começar a sofrer repulsão. E aí as ligações tendem a quebrar. Beleza? Amores, eu quero ver essa parada agora. Agora tem análise de gráfico. Agora a chapa esquentou. Quem lê, por favor? Mostra apresentada na figura, mostra a variação de energia potencial durante a formação de uma ligação química entre dois átomos. De acordo com as informações obtidas pela análise da figura, é correto afirmar que Em D1, os átomos estão energeticamente estabilizados. Em D2, a atração entre os átomos é menor que a repulsão. Em D3, a ligação entre os átomos está estabelecida. Em D4, os átomos estão sem energia. Distância Agora o bicho pegou. Quando a gente decide onde que ocorre a coisa. D3, C, D3. Tá todo mundo com uma carinha tensa, eu vou até bater uma foto. Nossa, ficou... Vocês sentiram o clima de tensão agora? Caramba! Pô. Eu vou dizer de churrasco depois que nós passarmos ao parque. eu já que ele faz uma escolha, eu vou nessa escolha de olhos fechados. Assim. Valendo, galera! D3. É C. É um momento que mais tem energia. Qual foi a alternativa que vocês acharam? Posso marcar a letra C de classificado na OPAC? Posso falar isso? Ó, atenção, por favor. Em D1, os átomos estão energicamente estabilizados. Em D1, a energia entre eles é praticamente zero, portanto, eles não estão estabilizados. Em D2, a atração entre os átomos é menor que a repulsão. Para ter uma atração menor do que a repulsão, a gente tem que passar desse ponto ideal, tá? Então tem que vir para D4. D3 é a alternativa correta. Em D4, os átomos estão sem energia. Pelo contrário, os átomos têm um aumento de energia. Beleza? Dá para sobreviver, galera? Dá? Então me ajuda aí. Alguém poderia fazer uma leitura geralzona aí para mim, por favor? Ligação covalente polar. É aquela que se constitui um dipolo elétrico, forma-se entre átomos diferentes. Por exemplo, a ligação molecular de hidrogênio. Ligação covalente apolar é aquela que não constitui dipolo elétrico, forma-se entre átomos iguais. Por exemplo, ligação com gás cloro. Polaridade das ligações covalentes. Rapidinho. Aqui eu tenho duas bolinhas amarelinhas representando átomos de cloro. Aqui eu tenho uma bolinha amarelinha representando um cloro e uma bolinha branquinha representando o átomo de hidrogênio. Aqui nós temos átomos diferentes, tá? E o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o cloro vai atrair os elétrons para si. Consequentemente, vai ter, olha, você consegue perceber que a nuvem eletrônica é muito maior próximo ao cloro do que próximo ao hidrogênio? É porque os elétrons foram deslocados para o lado do cloro. Bacana? Então aqui não tem polos ou aqui tem polos? Tem polos. Então aqui nós temos uma ligação covalente polar, que ocorre entre átomos diferentes. E agora, se você tiver dois átomos de cloro, cloro ligado com cloro, quem é mais eletronegativo? O cloro da esquerda ou o cloro da direita? Eles são iguais? Sim. Então, nesse caso, alguém ganha elétrons de alguém? Nem ganhemos, nem perdemos. Nós empatemos! Se nós empatemos, ficou 0-0. Nem carga positiva, nem carga negativa. De bois. Covalente, ligação covalente. Toda vez que tiver tracínio, você já sabe que ele está representando uma ligação covalente, tá? Dá para encarar? Dá para encarar?
quero só ver. Tipos de ligações químicas existentes nas substâncias cloreto de sódio, gás cloro e água são, respectivamente, A. Iônica covalente apolar e covalente polar. B. Iônica covalente polar e covalente apolar. C. Iônica covalente apolar e covalente apolar. D. Covalente apolar e iônica covalente polar. E. Covalente polar e iônica covalente polar. Cara, que edição maravilhosa. INAC. Eu não sei se. Acendendo aí, ó. Então, ABC. É verdade. Então, é o ABC. Polar. Então, Covalente polar. Não, a água é polar. Ó, vou te dar uma dica. Ligação covalente polar. Sempre ocorre entre... Não escutei. Átomos diferentes. E quando for uma ligação covalente apolar, ela ocorre entre átomos iguais. Átomos iguais. Se você tiver um átomo diferente de outro átomo, alguém vai ganhar elétrons de alguém, tá? Vamos imaginar que aqui o X é que é mais eletronegativo. Então o X vai atrair os elétrons. Tudo bem? Sim ou não? Mas se fosse o contrário, se fosse o Y mais eletronegativo, aí o Y é que iria atrair os elétrons. Fechou? Se isso acontecer, vai gerar uma polaridade, uma densidade de carga elétrica positiva perto do hidrogênio e uma densidade de carga elétrica negativa perto do X e do Y. Eu falei hidrogênio, né? Mas eu queria falar qualquer átomo, tá? Pode ser um X qualquer e um Y qualquer. Fechou? E se você tiver aqui, olha, nem ganhemos, nem perdemos. Empatemos 0 a 0, porque os átomos são iguais. Química é muito legal, cara. Muito legal. Qual foi? Muito bem, muito obrigado. Qual foi a alternativa A? Não escutei. Letra A de aprovação. Letra A de aprovação. Ligação covalente coordenada, também chamada de ligação covalente coordenativa ou ligação covalente dativa. Bora ler de novo? Ligação covalente coordenada mas é um tipo de ligação covalente. Bacana? Quando é que rola? É um par de elétrons compartilhado por dois átomos, no qual os dois elétrons são fornecidos apenas por um dos átomos participantes da ligação. Forma-se quando um dos átomos dispõe de um par de elétrons isolados e o outro átomo tem um orbital vazio. A ligação dativa é representada por uma seta do átomo que libera para o átomo que aceita o par de elétrons. Exemplo, cátion, amônio, NO4+. Aqui a gente tem o nitrogênio formando uma ligação para o H, formando outra ligação para outro H, formando outra ligação para outro H. E você está vendo uma ligação com a setinha aqui? Sim ou não? Bora tentar entender isso. Ele está compartilhando um elétron com ele. É, um par de elétrons. Olha só. Pensem comigo aqui. Pensem comigo. Rapidão. Nitrogênio. Alguém lembra a família do nitrogênio? 15 ou 5A. Quantos elétrons na última camada? 5. Vou colocar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Cada bolinha dessa representa um elétron. Fechou? Eu vou colocar um hidrogênio bem aqui, olha. Vou colocar um hidrogênio. Mas o hidrogênio também tem um elétron, gente? Tem ou não tem? Tem. Então eu posso formar uma ligação entre
o nitrogênio e o hidrogênio? Mas olha o que aconteceu. Faz de conta que o dedinho balançando é um elétron. Vem um elétron do nitrogênio e um elétron do hidrogênio. E agora eu compartilhei elétrons. Legal? Bacana? Então aqui você tem uma... Atenção! Aqui você tem uma ligação. Não escutei. É porque veio um elétron de cada átomo. Posso fazer isso aqui também, olha. Posso fazer isso bem aqui também, olha. Pronto. Opa, que legal. Aqui tem mais uma ligação para outro hidrogênio? Sim ou não? Essa aqui também é normal? Por que normal? Um elétron de cada átomo. Pode ter outra ligação para cá para trás? Pode ou não pode? Pode, muito bem. Essa ligação lá de trás também é normal? Também é normal, também é normal. Agora imagina que tem aqui, olha, um hidrogênio que não tem elétrons, tá? O hidrogênio que não tem elétrons. Mas eu tenho 2 elétrons aqui do nitrogênio de bobeira. Eu posso pegar esse par de elétrons e emprestar do nitrogênio que tem 2 para o hidrogênio que não tem elétrons? Pode ou não pode? Pode. Só que quando eu faço isso, eu tenho aqui uma... Caraca! Então essas coordenadas, coordenativa ou dativa, são de pares. De pares. Bora lá, bora lá. Cada mãozinha é um átomo, tá? Cada dedinho balançando é um elétron. Que tipo de ligação eu estou fazendo aqui? Normal. Agora. Isso aqui é um átomo, isso aqui é outro. Que tipo de ligação eu vou fazer? Dativa, porque os 2 elétrons vêm de um único átomo. Dificultando. Que ligação é essa mesmo que eu já esqueci? Normal. E agora? Normal dupla. E agora? Normal tripla. E agora? Agora é dativa. Então, quando vem um elétron de cada átomo, é normal, podendo ser simples, dupla ou tripla. Mas se os 2 elétrons vêm de um único átomo, aí é dativa. Beleza? Mas o hidrogênio ele não tem um elétron? Mas esse hidrogênio é um cátion. Ele é um cátion. Ele perdeu o seu elétron, ele está 0 de elétrons. Por isso que no final das contas a gente tem um cátion amônio. Olha aqui o que está escrito. Lê aqui, por favor. Cátion amônio. Faz sentido isso? Agora eu quero ver. Agora a chapa vai esquentar de novo. O trifluoreto de boro reage com a amônia, originando um composto adulto com fórmula NH3BF3, conforme a equação química representada a seguir. Quantas iguais os tipos de ligações observadas no produto? Nem precisa ler as alternativas, tá? Porque a gente vai só... Agora pensa comigo aqui, rapidola. Esse negócio aqui, tipo uma gota de cabeça para baixo, seria uma gota de cabeça para baixo, tá? Essa gota de cabeça para baixo representa um orbital. Esse orbital tem quantos 2 elétrons aqui? 2. Essa outra gota de cabeça para baixo tem quantos elétrons? Então eu tenho um orbital totalmente preenchido e um orbital vazio. Eu tenho um átomo com 2 elétrons e outro sem nada de elétrons. O que é que você acha que dá para rolar aí? Uma ligação normal ou uma ligação dativa? De quem para quem? Do nitrogênio para o boro. Do nitrogênio para o boro. Faz todo sentido isso? A ligação covalente normal tem um elétron de cada átomo. A ligação covalente dativa tem 2 elétrons de um único átomo. Mas para rolar uma ligação dativa ou coordenada,
ou coordenativa, tem que ter um orbital com 2 elétrons e o outro orbital vazio. Fechou? Agora vem para cá sem pressa, tá? Café no feriado. Sem pressa. O que é que você está vendo bem aqui? Fala, sem medinho. Ligação covalente normal. E aqui? Normal. E aqui? E aqui? E agora? Agora tem um tracinho ou tem uma setinha? Quando tiver uma setinha, você já sabe que é ligação covalente dativa, ou ligação covalente coordenativa, ou ligação covalente coordenada. Qual seria a melhor alternativa? Letra? Cara, dá para sobreviver? Padrão Bechara? Posso avançar? Tá de boaça até aqui? Esse assunto de ligações químicas tá de boa? Então bora encarar agora um outro tipo de ligação. Qual seria o outro tipo agora? Ou também chamada de eletrovalente. Alguém pode ler, por favor? São eletrostática entre íons de cargas opostas no retículo cristaleiro. Esses íons formam-se pela transferência de elétrons dos átomos de um elemento menos eletronegativo para os átomos de outro elemento mais eletronegativo. Exemplo, formação do sódio de cozinha, cloreto de sódio. Tem o sódio que gosta de perder elétrons. E tem um cloro que precisa ganhar elétrons. Se a gente fizer uma a gente vai formar um íon cátion e um íon ânion. Se você pegar o telefone agora e fizer uma ligação de voz, não é ligação de WhatsApp, não é ligação de aplicativo nenhum, é uma ligação de voz. Você ligar para os Estados Unidos, você estará fazendo uma ligação local ou internacional? Uma ligação entre nações é uma ligação internacional. E se eu fizer uma ligação entre íons? Ou simplesmente iônica. Uma ligação entre telefones é uma ligação telefônica. Uma ligação entre íons é uma ligação iônica. Olha só que legal. Dá uma olhada nessa imagem aqui, vê se você vai conseguir sacar. Alguém poderia me dizer qual é a família do sódio lá na tabela periódica? Alguém pode me dizer qual é a família do sódio lá na tabela? Família 1. Tem apenas um elétron na última camada. Alguém pode me dizer qual é a família do cloro? Quer dizer que tem 7 elétrons na última camada. De novo, o sódio tem um elétron na última camada e o cloro tem 7 elétrons na última camada. Agora que eu já lembrei dessa informação, até perdi o slide, está aqui. Bora lá. Você pode me explicar por que só tem uma bolinha ao redor do sódio? Um elétron na última camada. Por que tem 7 bolinhas ao redor do cloro? Você acha que para o sódio atingir a regra do octeto é mais fácil ganhar 7 elétrons ou perder 1? E para o cloro atingir o octeto, é mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Então, posso juntar a fome com a vontade de comer? Pode ou não pode? Aí o sódio vai perder elétron, vai ficar o cloro vai ganhar elétron, vai ficar e a gente tem uma ligação entre telefones ou uma ligação entre íons? Uma ligação entre telefones é uma ligação telefônica. Uma ligação entre íons é uma ligação iônica. Bora ver com mais detalhes aqui? Rapidola. O sódio tem apenas um elétron na última camada. Mas quantos elétrons tem na camada anterior? Pessoal que está bocejando aí, bora. Tem quantos elétrons na camada anterior? 8. O cloro tem quantos elétrons na sua última camada? 7. Posso transferir esse único elétron da última camada do sódio para o cloro? Sim. Aí quando isso aconteceu, o cátion sódio agora ficou parecido um gás nobre? Atingiu a regra do octeto? E o ânion cloreto também atingiu a regra do octeto? Sim ou não?
Então eu consegui estabilizar todo mundo fazendo uma transferência. Essa ligação é do tipo eletromagnética ou do tipo eletrostática? Porque nós temos um íon positivo atraindo um íon, nós temos uma ligação de natureza eletroestática. Agora o sarrafo subiu. Agora eu quero saber se perna de barata é serrote. Alguém lê para mim, por favor. O átomo apresenta o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr. Para adquirir essa estabilidade, um átomo do elemento apresentado pela figura deverá efetuar a ligação química com o único átomo de outro elemento, cujo símbolo é... Agora o sarrafo, o sarrafo subiu no último. Subiu lá no último. Já pensou uma dessa na Olimpíada? O enxofre. O enxofre está faltando um, se eu não me engano. Algum disse que o enxofre tá faltando. Vocês querem olhar a tabela periódica para... Lembra dos elementos que tem aqui? Carbono, flúor, fósforo, enxofre. Todo mundo lembrando? Carbono, flúor, fósforo, enxofre. Voltando na tabela. Carbono, flúor, fósforo, enxofre. Carbono é da família 14, o fósforo é da família 15, o enxofre é da família 16 e o flúor é da família 17. Bacana? Posso voltar para lá? Sim, com certeza. Cara, é muito legal, né? É bacana quando a gente entende, né? Fala a verdade. A gente estudar algo que a gente não compreende, cara, é muito desmotivante. Esse bonitão aqui, esse átomo tem quantos elétrons na última camada? 2. E na camada anterior? 8. Para esse átomo é mais fácil ganhar 6 na camada M ou perder 2 da camada M? Então eu preciso combinar com alguém que tem que ganhar 2. Qual a melhor alternativa? Posso correr pro abraço? Essa foi legal. Essa foi legal. Ei, rapidinho. Bastou você conseguir interpretar a parada de sucesso. Esse é o objetivo, cara. Ninguém vai ficar decorando, por exemplo, tabela periódica. Você vai consultar a tabela periódica, mas tem que saber filtrar as informações. Por exemplo, se você pegar uma prova de matemática que pode usar calculadora, e você simplesmente deixar a calculadora sobre a prova, a calculadora vai resolver a prova? Mas se você souber usar a calculadora, você vai resolver as questões? É isso. Você tem que saber interpretar, tá bom? Bacana? Cara, ligações iônicas ainda. Pensa comigo. Esse bonitão aqui é o sódio. A distância do centro da circunferência ao extremo da circunferência, a gente chama isso de raio. 2 vezes o raio seria o di? O que é di? Então, diâmetro é 2 vezes o raio. Por isso o nome, diâmetro. Esse raio aqui está em picômetros. Quanto é o raio do sódio quando ele é um átomo? 190 picômetros. Quanto é o raio do cloro quando ele é um átomo? 99 picômetros. Mas o sódio vai perder o elétron. E o cloro vai ganhar o elétron. O que aconteceu com o raio do cátion sódio? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. E o raio do ânion cloreto? Aumentou. Então, olha lá. Faz de conta que as minhas mãos estão representando um raio de um átomo qualquer. Quando sai elétron, o raio contrai, diminui. Quando entra elétron, o raio aumenta. Então, toda vez que você tiver um cátion, o raio vai ser menor do que o átomo original. Quando você tiver um ânion, o raio vai ser maior do que o átomo original. De novo. Saiu o elétron, o raio. Entrou o elétron, raio. Faz bastante sentido isso? Pois não. A picômetro é representada pela letra grega Mi, é isso? Não, o pico, ele não é Mi, tá? Ele é P. Ele vale 10 a menos 12. A letra grega Mi seria o micron, 10 a menos 6.
Tá bom? O pico é 10 a menos 12. É mais ou menos como se fosse, olhando assim pode parecer o dobro, né? Mas na verdade é 1 milhão de vezes menor. Porque a diferença aí não é 10 a sexta? Sim. 10 a sexta é 0,00006 casas decimais com 1, tá? Então dá 1 milhão de vezes. E dependendo do país, 1 bilhão é diferente de 1 bilhão em outro lugar, entendeu? Em Portugal, 1 milhão para nós esqueci. 1 bilhão em Portugal são mil milhões, e não 2 vezes 1 bilhão. A frase da filha do Tony Stark estava certa. Cara, é porque as grandezas monetárias, que dependem da matemática, elas são interpretadas de formas diferentes. Depois outro dia a gente pode conversar sobre essas grandezas matemáticas. O bilhão, presta atenção. O bilhão aqui no Brasil, ele corresponde a 1000 vezes mais do que o milhão, tá? Mas o bilhão em alguns países, como por exemplo em Portugal, na maioria dos países da Europa, o bilhão é 2 vezes 1 milhão. Então é 1 milhão de vezes maior e não 1000 vezes maior. E faz mais sentido. A nossa linguagem pode não estar muito certa mesmo não. Porque o que é bi? Então, o bi tinha que ser 2 vezes o mi e não só 1000 vezes mais. No caso de Portugal é 1000 vezes mais. 1 milhão de vezes mais. No Brasil é 1000 vezes mais. Quando você sai de milhão para bilhão, você aumenta 1000 vezes. Mas quando você está em Portugal ou outro país da Europa, aí quando você sai de milhão para bilhão, você aumenta 1 milhão de vezes e não 1000 vezes. Interessante matemática, cara. Mas vamos lá, rapidinho. Bora encarar essa parada aí? Dois mais como carga mais provável. 2 mais como carga mais provável. 0,2. Tanto cátions quanto ânions apresentarão um raio iônico menor que o raio aniônico de seu átomo neutro correspondente. 0,4. Um elemento de número atômico 9 formará ligação iônica com um elemento de número atômico 11, enquanto que um elemento de número atômico 8 formará uma ligação covalente com um elemento de número atômico 15. 0,8. Porrada essa questão. Puros, ligas metálicas e sólidos iônicos são ótimos condutores de eletricidade no estado sólido. Moleque, porrada essa questão. Porque cada alternativa, ela pode ser verdadeira ou falsa. Faz sentido isso aí? Não é aquela A, B, C, D, não. Cada uma é uma história. Bora ler de novo só o item 1, por favor, Manuel. Um elemento de número atômico 12 apresentará, no estado iônico, 2 mais como carga mais provável. Verdadeiro ou falso? Não, mas 2 e 8. Aí acaba sobrando 2 para uma camada de valência. Não. Tá certo. A 1 tá certo. Tá certinho o raciocínio do Kaique. Soquinho remoto de novo. Mas no caso, tá certo. minha vez dele. Ó, eu posso apagar esse resumo aqui? Pode apagar? Pode. Qual foi o elemento que ele falou aí? Qual foi o elemento que ele falou? Tem 12. Tem número atômico igual. Tá. Eu não sei qual é esse elemento, eu chamo de quê? X. Qual é o número atômico dele? Então tem quantos elétrons? Como é a distribuição eletrônica dele? 1 mais 2, 2 vezes 6 e 3 vezes 2. 3S2. Fechou 12? Sim ou não? Sim. Beleza. Que camada é essa bonitona aqui? Essa outra bonitona? Essa aqui é a última? Sim. Quantos faltam para a regra do octeto? 6. Então é mais fácil ganhar 6 ou perder 2? Se esse bonitão perde 2, como é que fica a carga dele? O item é verdadeiro ou falso? Safo?
Só que a gente tem que ter velocidade para fazer isso. Porque no dia da prova os caras não vão ficar te esperando. Não acabou o tempo de prova, tchau, não é assim? É ou não é? A primeira fase vão ser 30 questões em 2 horas. São 30 questões para você fazer em 2 horas. Fica ligado. Bora lá. Item 2. Manuel, apenas o 2. Tanto cátions quanto ânions apresentarão raio iônico menor que o raio atômico de seu átomo neutro correspondente. Certo ou errado? Errado. Bora lembrar? Tá aqui o átomo, tá aqui o átomo. Saiu o elétron. O átomo diminui. Tá aqui outro átomo. Entrou elétron, o raio aumenta. Então o cátion vai ter um raio menor, mas o ânion vai ter um raio maior. Beleza? Apenas o item 4, Manuel. O elemento de número atômico 9 formará ligação iônica com o elemento de número atômico 11, enquanto que um elemento de número atômico 8 formará uma ligação covalente com o elemento de número atômico 15. E agora? Vocês podem resolver fazendo a distribuição eletrônica, tá? Mas para ganhar tempo eu vou te mostrar a tabela. Qual é o primeiro caso? 9 com 11. 9 é um A. 11 é um Me. Ligação entre um elemento eletronegativo e um elemento eletropositivo é ligação iônica. Ligação de que tipo? Ligação iônica. Elemento 8. Qual é o elemento número atômico 8? Oxigênio. Qual é o 15? Fósforo. 8, oxigênio. 15 é o fósforo. Ambos são ametais. Entre ametais a gente tem ligação covalente. Cara, muito massa, né? Acabou a bateria? Égua, caí aqui. Não acredito. Galera, item 4, verdadeiro ou falso? Não escutei. Item 8. Metais puros, ligas metálicas e sólidos iônicos são ótimos condutores de eletricidade no estado sólido. Metal puro conduz a corrente elétrica? Sim. Liga metálica também conduz a corrente elétrica? Sim. Sólidos iônicos conduzem a corrente elétrica? Os íons são de natureza eletromagnética ou são de natureza eletroestática? Se são de natureza eletroestática, como é que vai conduzir? É ou não é? Íons que formam ligação iônica, quando estão no estado, não conduzem a corrente elétrica. Tá na mão. Só para a gente fechar o nosso raciocínio aqui, tá? Rapidola. Aqui a gente tem um composto iônico. Esse composto está no estado sólido. Aí, olha lá. Essa bolinha verde representa o cloreto. A bolinha, que eu não sei nem que cor é essa. Meio alaranjada, né? Sei lá. Essa cor aqui, tendendo a vermelho, representa o cátion sódio. Então, peraí. Tem um cloreto aqui? Aí do lado, o que é que vem? Depois. Tá na mão? Essa estrutura é desorganizada ou é organizada? Isso é um sólido cristalino. Tá bom? É uma estrutura organizada. É um sólido cristalino. Será? Dá para encarar? Valendo! Agora! Os compostos iônicos Ca e CO3 e Na em solubilidade muito diferentes em água, enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água. O sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino.
e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Em relação à energia da rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato de ele apresentar maior... Questão do Enem. Não, a gente pode discutir direto logo. Questão do Enem. Bora ver? Pensa comigo. Ele falou aqui, olha, em relação à energia de rede, atenção galera, energia de rede do primeiro composto. Qual é o primeiro composto? Carbonato de cálcio. Como seria... Posso pagar? Pode. Como seria o carbonato de cálcio? Seria o carbono. O cálcio, bora pensar na estrutura iônica, tá? O cálcio é da família 2A, ou família 2. O cálcio é da família 2A, ou família 2. O carbonato é complicado, tá? O carbonato eu vou fazer logo aqui. O carbonato é complicado. Aqui tem uma carga né? Aqui tem outra carga né? Qual o total de carga negativa aqui então? Ah, tá. Então a gente tem mais 2 com menos 2. Beleza? Tudo bem? Se você fosse olhar o segundo, como é o segundo? NaCl. Vou fazer de cor diferente. Na é um cátion. Na é um cátion. E Cl é um ânion. Quanto é a carga total aqui do cátion? Mais 1. E do ânion? Menos 1. Eu posso dizer que aqui tem uma atração entre eles? Sim. Sim ou não? Como é o nome da atração? É uma ligação entre íons. Ligação iônica. E aqui? Tem uma atração mais intensa? Porque tem mais carga. Tem mais carga. Tudo bem? Você tem uma lanterna. Não é do celular, é uma lanterna. Aquelas lanternas de acampamento que usa com pilha. Aí você tem aqui uma aqui que está com 2 pilhas, porrada nova, você acabou de colocar, e a outra que está a mesma pilha usando há 15 anos. Qual é a lanterna que vai ter maior intensidade? Porque tem mais carga. Tudo bem? Eu quero saber qual é a atração mais intensa, de menor carga ou de maior carga? Qual é a ligação iônica mais forte, a primeira ou a segunda? A primeira. Tudo bem? Bora ler a pergunta agora. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro é explicada pelo fato de ele apresentar maior? Se esse bonitão apresenta maior atração entre os íons, vai ser fácil a água separar esses íons para eles se dissolverem? Não. Quando a atração é muito intensa, a solubilidade é menor. Qual a melhor alternativa? Letra A de aprovação. Safo ou não safo? Dá para sobreviver? Eu só tive certeza que era A, porque eu lembrei que o senhor produziu uma imagem, né? Da onde o sabão, se eu não me engano, quando ele encostava na água, ele era mais solúvel, né? Ou na gordura, se eu não me engano. Uma ponta dele se quebrava. O íon negativo, positivo ia para a água e a cadeia ia para a gordura. Isso mesmo. Então, os compostos iônicos, eles são tanto mais solúveis quanto menor a força de atração entre os íons. Beleza? Meus amores, muito obrigado pela atenção, um grande beijo, vão com Deus e bora estudar. Qualquer dúvida? Quer aprender química? Vem comigo.